Você sabe exatamente o quanto de dinheiro o fim da escala 6 por 1 pode tirar do seu bolso se ela for aprovada? Eu não estou falando do faturamento, eu estou falando do seu lucro. Porque tem uma diferença enorme entre esses dois números e a maioria dos empresários só vai descobrir isso quando já for tarde demais. A PEC que acaba com a escala 6 por 1 foi aprovada na Câmara dos Deputados na noite desta última quarta-feira, dia 27 de maio. O texto prevê a redução da jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais, com 2 dias de descanso e sem redução salarial. E prevê ainda um período de transição de 14 meses. Parece pouca coisa, né? 4 horas a menos por semana. Mas eu vou te mostrar aqui com números reais por que essas 4 horas podem destruir 30 até 40% do lucro da tua empresa. E o que você precisa fazer agora, antes que isso aconteça. Então fica até o final, porque você vai ver 3 coisas que nenhum noticiário está mostrando sobre essa mudança. Primeiro, o cálculo exato do impacto no seu lucro, não no faturamento, no lucro. Uma empresa de 10 milhões pode perder até 400 mil reais por ano, e eu vou te mostrar como essa conta chega na tua empresa de uma forma silenciosa e devastadora. Segundo, por que contratar mais funcionários pode ser a pior decisão para tomar? Existe uma armadilha escondida nessa solução óbvia, e empresários que caírem nela vão transformar um problema de custo em um problema de sobrevivência, sem falar que estamos vivendo um momento de escassez de mão de obra. Terceiro, a única estratégia que vai realmente proteger a margem da sua empresa nesse cenário. E ela não envolve demitir ninguém e nem envolve aumentar o preço. E não é também o que você está pensando agora. Meu nome é Carolina Santos, eu sou empresária há 30 anos. Atuei em indústria, engenharia e serviços, atendendo 100% dos estados brasileiros. Liderei o processo de internacionalização da minha empresa nos Estados Unidos e chegamos a ser número 1 absoluto em nosso segmento em toda a América Latina. Nos últimos 7 anos, eu dedico a minha energia a mentorar empresários e a atuar como conselheira empresarial e treinar líderes de alto desempenho. Então eu não falo sobre gestão de livro didático. Eu falo sobre o que funciona na vida real, dentro de empresas reais, com pressão real. E o que está acontecendo agora com a escala 6 por 1 é exatamente o tipo de situação que separa os empresários que sobrevivem dos que ficam para trás. Se você é dono de uma pequena ou média empresa, já se inscreve nesse canal agora. Todo o conteúdo aqui é feito para você tomar decisões melhores, com mais clareza, proteger a tua margem e o teu resultado. Já ativa o sino aqui também, porque quando o Senado votar essa PEC, eu vou trazer mais análises em primeira mão. Agora me dá sua atenção total, porque o que eu vou te mostrar agora é o tipo de coisa que os seus concorrentes não calcularam e possivelmente nem vão calcular. E aqui está o erro central que todo empresário comete ao ler essa notícia. Quando o empresário lê redução de 4 horas semanais, o cérebro automaticamente minimiza. 4 horas parece pouco, parece marginal, parece que é algo que dá para absorver, mas esse raciocínio tem uma falha gravíssima, e ela está na matemática. A conta certa não é 4 horas sobre 168 horas na semana. A conta certa é 4 horas sobre 44 horas trabalhadas. Quando você faz esse cálculo, o número muda completamente. Você perde 9% da tua capacidade produtiva. 9%. Em uma empresa com 50 funcionários, isso equivale a perder 200 horas de trabalho por semana. É equivalente a 5 pessoas recebendo para não fazer absolutamente nada pela tua empresa. A estrutura de custo permanece a mesma. O salário não muda. Os encargos não mudam. Só a entrega é que diminui. E onde o impacto realmente aparece é no lucro, não no faturamento. Com uma margem financeira mais apertada, as micro, pequenas e médias empresas tendem a sentir mais os efeitos do aumento dos custos operacionais. E aqui está o ponto que vai te surpreender. O impacto dessa mudança no faturamento parece pequeno, mas no lucro ele é catastrófico. Eu vou te dar um exemplo concreto. Uma empresa que tem receita de 10 milhões, margem líquida de 10%, tem um lucro anual de 1 milhão. Se ela precisa absorver o impacto da redução de jornada, seja contratando mais gente, pagando hora extra ou reorganizando processos, o custo adicional estimado fica entre 300 mil e 400 mil por ano. No faturamento, isso representa apenas 3%. Parece pouco, mas no lucro representa 30% a 40% de tudo que você construiu durante o ano inteiro. Você trabalhou 12 meses para ganhar 1 milhão. Essa mudança, se for mal administrada, pode deixar 300 a 400 mil simplesmente sair do seu bolso e ir embora pelos furos do balde. E esse mesmo padrão se repete independente do tamanho da empresa. Empresa de 30 milhões, de 50 milhões, a proporção do impacto sobre o lucro fica na mesma faixa, entre 28% e 40%. E o problema aqui não é de receita, é de margem. E margem é o que mantém qualquer empresa viva. Lucro é bom e eu gosto. Se esse conteúdo está abrindo seus olhos, já dá o like agora. Isso me ajuda a entregar esse vídeo para mais empresários que precisam também ver isso. E eu preciso destacar que tem alguns setores que vão sangrar mais e aqueles que vão respirar.
Não é todo mundo que vai sentir esse impacto da mesma forma. Tem uma divisão muito clara aqui. Embora a economia como um todo seja afetada, o peso maior vai recair justamente sobre quem possui menor capacidade financeira e operacional. Os setores de alto impacto são exatamente os que dependem de presença física contínua, assim como comércio varejista, supermercados, distribuição, logística, bares, restaurantes, hotelaria, construção civil e também as indústrias de transformação. Esses negócios não têm como trabalhar à distância nas horas que faltam. Cada hora a menos é uma hora de venda perdida, um cliente não atendido ou uma linha de produção parada. Já os setores de menor impacto são escritórios, consultorias, tecnologias, serviços intelectuais. Tem muito mais flexibilidade. Um analista que resolve um problema em 3 horas entrega o mesmo resultado que outro que ficou 8 horas em frente ao computador. A produtividade nesses ambientes não é diretamente proporcional às horas físicas dentro da empresa. Mas para quem opera com presença física como modelo de negócio, essa conta não fecha. A necessidade de contratação de novos funcionários para cobrir escalas pode elevar significativamente os custos operacionais, pressionando a margem e aumentando o preço, ou até mesmo estimulando a informalidade e fechamento de empresas. Agora eu vou te falar sobre a armadilha da contratação, porque a solução óbvia pode ser a pior decisão. A primeira coisa que passa pela cabeça da maioria dos empresários é: então eu vou contratar mais gente. Parece lógico. Perde 9% de capacidade, contrata 9% a mais de pessoas, o problema está resolvido. Mas essa lógica tem 3 furos enormes. Primeiro, o custo real de um trabalhador nunca é o salário da carteira. Um funcionário com um salário de R$ 3.500 custa entre R$ 5.950 até R$ 6.500. Multiplica isso por 5 trabalhadores adicionais de uma equipe de 50 pessoas. Você está adicionando mais de R$ 30 mil por mês só para manter o mesmo nível de produção de antes. Segundo, o mercado de trabalho está apertado. A rotatividade está alta e os custos de recrutamento e treinamento aumentam a cada dia. Ou seja, contratar bem é um gargalo na maioria das empresas. Compartilhe esse vídeo agora com algum empresário que você conhece, porque essa informação pode salvar a empresa dele. Terceiro e mais importante, contratar mais pessoas para compensar a ineficiência existente é como colocar mais água dentro de um balde furado. Se a sua equipe atual já tem retrabalho, comunicação ruim, processos mal definidos e liderança fraca, mais pessoas vão multiplicar esse problema e não resolver. Vão multiplicar esse problema e não vai resolver. Quem são os 13 a 14 milhões de trabalhadores no centro dessa mudança? Esse impacto não é pequeno em escala. Existem aproximadamente 57 milhões de empregos formais no Brasil. E estima-se que cerca de 23 milhões de trabalhadores estejam em jornada próximas de 44 horas semanais. Ou seja, são diretamente afetados por essa mudança. Mais de 80% dos empregos gerados no país está concentrado nos pequenos negócios, que são responsáveis por cerca de 97% das ocupações com carteira assinada. Isso significa que o epicentro do impacto não está nas grandes corporações, está nas pequenas e médias empresas, nas empresas familiares, nas operações que você conhece de perto. Agora me conta nos comentários, qual setor você atua e o quanto você acha que a tua empresa vai sentir essa mudança? Eu quero ler cada resposta. Tudo que eu falei até agora é o problema. E todo problema real merece uma resposta real. Não um conselho genérico de se adapte, não negocie com o sindicato, eu quero te dar estratégia concreta. Aquela que vai fazer a tua empresa sair dessa mudança mais forte do que entrou. Aquela que vai fazer a sua empresa sair dessa mudança mais forte do que entrou. E a pergunta que você precisa parar de se fazer é: sou a favor ou sou contra a redução da jornada? Essa pergunta não vai te levar para lugar nenhum. A PEC foi aprovada na Câmara. Ainda não tem data para o tema ser discutido no Senado, mas o caminho está traçado. E a pergunta estratégica que vai separar os empresários que prosperam dos que quebram é essa: como recuperar 9% de produtividade sem aumentar 9% em estrutura? E a resposta está dentro da tua empresa, não está fora dela. A empresa que vai sobreviver melhor a essa mudança não é aquela que contratar mais pessoas. Será a que fortalecer a liderança, eliminar o retrabalho, melhorar os processos e criar indicadores reais de desempenho e desenvolver gestores capazes de extrair o melhor de cada hora trabalhada. Pequenas e médias empresas podem precisar de apoio para reorganizar processos, investir em tecnologia e compensar a redução das horas trabalhadas com maior eficiência operacional. Eficiência operacional não é luxo de grande empresa. É o que vai proteger a tua margem quando as horas diminuírem. Uma equipe bem liderada, com processos claros e cultura de alta performance, entrega os mesmos ou melhores resultados em menos tempo. Isso não é teoria. É isso que eu vejo acontecer nas empresas com as quais eu trabalho. O fim da escala 6x1 está chegando, o prazo está correndo e a diferença entre a empresa que vai proteger sua margem e a que vai perder até 40% do lucro está numa decisão que você toma agora, não depois que a lei entrar em vigor. Se você quer entender como aplicar essa estratégia dentro da realidade da sua empresa, se inscreve nesse canal, ativa o sino e já me segue aqui. O próximo vídeo vai direto para o passo a passo da gestão de produtividade que toda pequena e média empresa precisa implementar antes que essa mudança chegue.
Até lá!